Boa tarde a todos e bem-vindos ao webinar sobre o novo processo de execução via tabelionatos de protesto. Antes de mais nada, eu gostaria de me desculpar aqui pelo atraso. Nós gostamos de começar na Enoreg no horário sempre em ponto, mas hoje tivemos pequenos problemas técnicos, mas já estão todos superados e já vamos começar o webinar agora mesmo. Sem mais delongas, vou fazer uma introdução bastante rápida para a gente, inclusive, já começar no tema de nosso webinar de hoje. Hoje, eu tenho o prazer de receber o doutor Celso Belmiro, que é tabelião aqui do 5º Ofício de Justiça de São Gonçalo, aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, e também é nosso presidente do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos aqui do Rio de Janeiro. E, enfim, hoje esse webinar bastante especial, tema bastante interessante, vejo bastante interesse das pessoas, tivemos bastante interesse a respeito desse webinar e iremos começar em seguida. Antes de iniciar propriamente, peço a todos que se inscrevam no canal de YouTube da Enoreg, sigam o nosso Instagram e também curtam a nossa página do Facebook. Lembrando ainda que no dia 12 de maio, daqui mais ou menos um mês, nós teremos nosso próximo webinar ao vivo da Enoreg sobre registro civil de pessoas jurídicas, com o doutor Jauber. Então, também às 15h, também é quarta-feira. E, enfim, eu sou Alex Mendonça Cavicchini, sou oficial do 4º Registro de Imóveis da cidade do Rio de Janeiro, diretor da Escola de Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro, e já aproveito para comentar e recomendar o livro do qual o Dr. Celso Belmiro é um dos coautores. Ele tem um artigo aqui interessantíssimo, que é O Novo Protesto de Títulos e Documentos de Dívida. E esse livro aqui, bastante recente, da editora Juspodium, ele tem bastante a ver com o tema do nosso webinar de hoje. Então, já fica a recomendação. E lembrando sempre que os nossos webinars eles são ao vivo. A vantagem de ser do ao vivo é que, você comparecendo ao vivo, você pode mandar perguntas, observações, etc., diretamente para a pessoa que está sendo entrevistada. E, no entanto, se você não conseguiu ver ao vivo, ou então perdeu alguma parte do webinar, você pode simplesmente ver no nosso canal de YouTube da Enoreg RJ. Lá no YouTube tem todos os webinars, todos os outros que aconteceram, e também é por lá que passam os próximos webinars. Temos muito conteúdo também na área de Direito Notarial Registral. Já aproveitando aqui no Zoom, a Mariana já colocou o link para se inscrever para o próximo webinar do dia 12 de maio, né, sobre registro civil de pessoas jurídicas. Quem quiser já pode se inscrever. Está também o banner nas nossas redes sociais, com o link também, se você não está nos assistindo ao vivo, mas depois vá nas redes sociais da Enoreg e se inscreva. E lembrando que você que está nos assistindo ao vivo já pode enviar desde já observações, perguntas, comentários a respeito do tema do nosso webinar. Pode mandar aqui via Zoom, pode mandar nas nossas redes sociais, pode mandar no YouTube, enfim, fique à vontade, mande. Gostamos de participação do público, mesmo que a pergunta acabe já sendo respondida aqui, das perguntas do entrevistador já sejam feitas, mas, enfim, mande. Enfim, então não deixe de mandar sua pergunta, seu comentário, fique à vontade, está aberto. Então, sem maiores delongas, doutor Celso Belmiro, já adentrando no tema, assim, fazendo essa introdução a jato, que foi feita de hoje, mas pode responder com calma, só a introdução que foi a jato. A respeito, o título do nosso webinar, que é o Novo Processo de Execução via Tabelionatos de Protesto, revela uma realidade um tanto ambiciosa. O que está, de fato, acontecendo? Há um projeto de lei em curso, é isso? E qual a origem de tudo isso? Ou seja, nos situe, por favor, doutor Celso. Muito boa tarde, Alex. Muito boa tarde a todos que estão nos assistindo agora. Eu, antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse webinar da Enoreg e aproveitar,
não só para agradecer a presença hoje, mas para te parabenizar, viu, Alex? O trabalho que você vem fazendo à frente da nossa Escola de Notários e Registradores posso dizer que é histórico, né? Trabalho que está sendo de qualidade, que vem sendo desenvolvido por você, pela tua equipe. Isso aí é para a gente ter um orgulho muito grande, né? Que você tenha vida longa à frente da nossa escola. A gente está eu não tenho procuração deles, mas em nome de toda a comunidade, não só de notários e registradores, mas também acadêmica, da qual eu faço parte, a gente quer te agradecer pelo teu trabalho brilhante, tá? Bom, você falou da questão de ser ambicioso ou não, que está sendo discutido no projeto. Na verdade, vamos começar do começo. Há um projeto de lei em curso, está no Senado Federal, a autoria é da senadora Soraya Tronic, do Mato Grosso do Sul. E esse projeto ele visa a criação da figura do agente de execução. Mais à frente, a gente vai ter a oportunidade de identificar o que é e o que se pretende que o agente de execução faça. Mas, antes, sempre que se vai tratar deste tema específico, no primeiro parágrafo de um texto ou no primeiro minuto de fala de qualquer palestrante, aparece a palavra crise. É incrível como a gente não consegue fugir dessa expressão, né? Crise, porque, de fato, ela está presente, né? Esse é o embasamento teórico de todos os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos em cima desse tema que é, basicamente, da desjudicialização. Uma crise na prestação jurisdicional, uma crise que é do processo de conhecimento, que é, fundamentalmente, até de forma mais grave, do processo de execução. E a gente pode justificar a existência dessa crise por diversos caminhos, né? Eu aqui escolhi apenas 2 de vários possíveis para a gente conseguir enxergar, sob ponto de vista histórico, vamos colocar assim, por que a gente está nessa situação. Primeira dessas questões que eu fiz questão de levantar é o demandismo. Aqui no nosso país, já antecipo que isso não é uma exclusividade apenas do Brasil, mas de povos, de países que têm origem romano-canônica, que não tem a vocação para a solução consensuada, não tem a vocação para o acordo. A gente tem esse excesso de demandas. A busca sempre, a qualquer momento, e por tudo e por nada, da solução via poder judiciário. Esse demandismo está relacionado à nossa cultura, vamos colocar assim, né? A gente varia desde da cordialidade, do homem cordial, lá de Sérgio Buarque de Holanda, até o Macunaíma, do Mário de Andrade, né? Que é o herói sem nenhum caráter. Isso tudo reflete na situação que a gente vive, de buscar sempre a solução que a gente tem via Poder Judiciário. Para efeito de comparação, e a gente entender o que eu estou falando, em outras culturas, como é o caso do Japão, por exemplo, você figurar num processo judicial, seja como autor e até, principalmente, né, como réu, isso é motivo de vergonha. Né? Esse é um motivo de demérito no âmbito social, você estar num processo judicial. Aqui não. Aqui a gente fica até feliz de eventualmente estar demandado nunca, né? Mas estar demandando, pleiteando alguma coisa junto ao Poder Judiciário. Esse demandismo também decorre, de certa forma, da nossa Constituição de 88, da nossa Constituição Cidadã, né? Que foi editada num período pós-regime totalitário, então, até como uma forma de contrapartida, digamos, ressaca ao que se vivia anteriormente, a nossa Constituição Cidadã elencou uma série de direitos, em boa hora elencou uma série de direitos, não há críticas em relação a essa questão, e entre os direitos tidos por fundamentais está, no artigo 535, a inafastabilidade do controle jurisdicional. Né? E é curioso, eu tenho estudado bastante essa questão, como se a gente fosse colocar numa balança, numa ponderação de direitos constitucionais, como que se vê esse direito de acesso ao Poder Judiciário
como um direito fundamental e acima de outros, né? Você vê, a gente está numa situação terrível de pandemia, onde direitos que a gente sempre considerou como fundamentais e acima de todos, como é a liberdade, como é o direito de ir e vir, se está aceitando restrições ao direito de ir e vir em prol de um bem maior, que é a saúde coletiva, vamos colocar assim, né? Então, até o direito de liberdade de circulação, o direito de ir e vir, a gente aceita que ele seja limitado. Quando se vai tocar no assunto de limitação ao acesso ao poder judiciário, a doutrina clássica, né, fundamentalmente a doutrina clássica, ela já cai de pau de cima. Não, de jeito nenhum, não é possível que se crie qualquer tipo de obstáculo ao acesso ao poder judiciário. E isso aí vai esbarrar numa série de questões que estão sendo discutidas, que já foram pacificadas até pelo Supremo, mas o assunto é sempre trazido à baila. O artigo 535... O acesso ao Poder Judiciário, desculpe só fazer um breve à parte, o problema do acesso ao Poder Judiciário é porque, ao mesmo tempo, também tem outro princípio também constitucional, que é da eficácia da decisão jurisdicional, né? Quer dizer, então, esse imenso acesso ao Poder Judiciário está esbarrando, muitas vezes, na própria eficácia da prestação jurisdicional. Esbarra na duração razoável do processo. Exatamente. Quer dizer, a pessoa consegue chegar no Poder Judiciário, mas muitas vezes não consegue ter aquela prestação jurisdicional. A tutela jurisdicional efetiva, é isso. Efetivada. Então, a nossa Constituição Cidadã, atribuindo e dando esse valor exacerbado ao acesso ao Poder Judiciário, juntando com a criação dos juizados especiais, e aí o que a gente estuda como demanda reprimida fez com que houvesse, historicamente, uma explosão de processo. Aliado a isso, a questão da gratuidade do acesso à justiça. Eu tive a oportunidade recentemente de estudar o sistema processual norte-americano, e lá é caro. Se acessar a justiça, é caro. E é caro, o fato de ser caro faz com que haja um incentivo ao acordo. Lá, nos Estados Unidos, percentual baixo das demandas apresentadas, elas chegam até o juiz, o trial, ao júri, para que ele, terceiro, dê a decisão, imponha a sua decisão. A maior parte das demandas é resolvida através do acordo. A gente não tem essa cultura. E, para finalizar essa questão do demandismo, um terceiro fator dela, que justifica esse demandismo, são as nossas faculdades de direito, né? A gente, eu sou mais antigo que você, a gente foi forjado numa faculdade de direito para você aprender a demandar. Não havia qualquer tipo de noção mínima em relação a formas consensuadas de resolução de conflitos. Só recentemente algumas faculdades inseriram isso nos seus currículos e a portaria do MEC de 2018 obrigou a que os métodos adequados de solução de conflito fizessem parte do currículo obrigatoriamente das universidades. Na minha época, e até bem recentemente, não. E você fazia... As pessoas fazem medicina por amor. As pessoas fazem arquitetura, engenharia por amor, por idealismo. As pessoas fazem direito por ódio mesmo. Entendeu? Elas querem, de alguma forma, botar para fora todo o ódio que tem. E botar para fora como? Pegando papel em branco, preenchendo alguns claros, eventualmente, né? E botando no Poder Judiciário. Ninguém, muitas das vezes, paga por isso. E eu vou mostrar que paga sim. Toda a sociedade paga por isso. Mas isso foge das análises que são feitas quando se vai estudar jurisdição, prestação jurisdicional, custo da máquina do Poder Judiciário. Já vou voltar a esse tema. Outra questão relacionada também a essa crise da prestação jurisdicional, e aí já mais focada para propriamente a crise no processo de execução, está relacionada ao CPC. Por que o CPC? Apesar de todas as inovações trazidas pelo Código, apesar da implantação de sistemas de informática, de processo eletrônico, o fato é que a gente não está conseguindo diminuir o número de processos. A gente vai trabalhar aqui com o relatório Justiça Sem Número do CNJ, que é de 2020, mas que pega os dados de 2019. O de 2021 ainda não saiu. Então, o mais atualizado que a gente tem é esse
de 2020. Na apresentação desse relatório, o então presidente do STF, ministro Dias Toffoli, comemorava o fato de que os processos pendentes de julgamento tinham diminuído. Era uma comemoração que eu já tinha visto que não fazia muito sentido, porque saía de 79 milhões para 77 milhões. Então, percentualmente, era ínfimo. E um dado, aliás, o Justiça Aberta é um relatório bem bacana, bem elaborado, com cientificidade, mas tem algumas falácias que só quem está procurando vai conseguir achar. Vamos falar de uma delas mais para frente. O ministro Dias Toffoli comemorava essa redução de processos, mas esquecia de um detalhe. O número de processos pendentes diminuiu porque entraram tantos processos e deram baixa em outros tantos. Os que deram baixa foi maior dos que entraram. Então, o número de pendentes diminuiu. Só que o número de processos que entrou em 2019 foi de 22 milhões, Alex. 22 milhões de novos processos ajuizados em 2019. Isso, não estou falando de transformação de processo de conhecimento em execução, não. Esses 22 milhões são de contatos novos do jurisdicionado com o Poder Judiciário, ou seja, iniciais de ações de conhecimento ou iniciais de execução de títulos extrajudiciais. 22 milhões, 3% a mais do que no ano anterior. Então, apesar da comemoração, eu entendi até que justa, né, diante do contexto, do ministro Dias Toffoli na apresentação do relatório Justiça em Números, o fato é o número de ajuizamentos aumentou, o que significa que, por mais que o CPC tenha feito esforços para a diminuição da busca do Poder Judiciário, o número de buscas, o número de processos ajuizados só faz aumentar. Voltando à questão do CPC, ele trouxe importantes instrumentos de modernização do processo, simplificou procedimentos, criou o sistema de precedentes com o incidente de resolução de demandas repetitivas, a questão da sistemática de recursos repetitivos. Já até havia antes da promulgação do CPC, mas reforçada no novo CPC, os recursos especiais repetitivos, a repercussão geral. O fato é que isso também, quem acompanha isso nos tribunais e faz pesquisas acadêmicas sobre isso, identifica que não está funcionando. Não há identificação do precedente, não se tem o resultado do recurso repetitivo, como não tem essa comunicação, não se suspende na base os recursos, o juiz é entupido de e-mails, então o sistema não funciona. E a terceiro item aí das inovações do CPC, e esse aí é bacana, é a valorização dos MAS, dos métodos adequados de solução de conflito, via artigo 3º, que falaremos depois dele também. Esse artigo 3º é fundamental dentro da teoria do processo. Por quê? É através dele, artigo 3º, que se conseguiu, ou se está conseguindo, isso é um processo evolutivo, vamos colocar assim, né? Se descolar a noção de que jurisdição igual poder judiciário. O artigo 3º permite que a gente trabalhe com jurisdição propriamente dita fora do âmbito do Poder Judiciário, através desses métodos adequados. Em relação à execução, que é o que a gente está querendo trabalhar aqui, o CPC ele não inovou em relação à execução. Ele trouxe vários instrumentos novos, vários instrumentos bastante interessantes, mas em relação especificamente ao processo de execução, ele não resolveu a questão da execução, né? E por que não resolveu? Porque na terceira onda de modificações do código anterior, a Lei 11.232, 11.382, isso lá entre 2005 e 2006, já se criou a fase, né, processo sincrético, a fase de conhecimento e a fase de cumprimento de sentença. A Lei 11.382 já havia modificado bastante o processo de execução de título extrajudicial. Então, naturalmente, não houve aí uma preocupação nas discussões sobre o novo código acerca dele processo de execução. Então, o que a gente tem é um CPC com vários instrumentos novos,
mas que não atende a esse problema gravíssimo que é do processo de execução. Então, nesse contexto, o projeto de lei, né, ele tem uma importância fundamental. O CPC, que era para tratar disso e resolver o problema da execução, não resolveu, e a gente tem esse PL 6204, que alguns sustentam até que é mais importante do que o CPC. Por quê? Vamos falar já? O problema do gargalo da jurisdição é o processo de execução. Se eu tenho um novo Código de Processo Civil e ele não ataca esse problema do gargalo de execução, não adianta ele código, criar instrumentos novos, bacanas, como por exemplo, a questão da negociação dos prazos processuais. O que vai adiantar os negócios jurídicos processuais, colocando num contexto mais amplo, o que adianta, o que trouxe de efetivo a possibilidade de acordo entre prazo para apresentação de uma peça, de que isso resolveu o nosso problema, que é o problema da prestação jurisdicional. Então, a gente tem um projeto de lei em curso, né? Um projeto de lei que, de fato, é inovador, e o professor Joel Dias Figueira, que é um dos autores do projeto, ele sempre lembra que o projeto está atendendo a meta 9 do Poder Judiciário, e eu vou tomar a liberdade de ler a meta 9, que está no site do CNJ, diz assim: a meta 9 para 2020 consiste em integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário, a Agenda 2030 da ONU. Para isto, continuo lendo, o tribunal deve realizar ações de prevenção ou desjudicialização de litígios voltadas aos ODS. ODS é Objetivos de Desenvolvimento Social, da Agenda 2030. A meta foi adotada pelo STJ, Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça do Trabalho e Justiça Militar da União e dos Estados. Então, a gente tem esse projeto que é fundamentalmente de desjudicialização, né? E aí a gente vai, numa outra oportunidade, poder falar de desjudicialização e extrajudicialização, que é como eu gostaria de chamar isso, né? Aproveito para falar que a gente tem no nosso meio uma autoridade sobre o tema desjudicialização, que é a nossa colega Flávia Rio, né? Que é registradora civil em Saquarema, quase já professora titular de Direito Processual na UERJ, está desenvolvendo o pós-doutorado dela voltado para a desjudicialização, e eu acredito que a gente vai ter já, em pouquíssimo tempo, coisa muito boa, vindo da nossa colega e professora Flávia Rio, sobre esse tema. O PL, só para encerrar essa primeira parte, ele foi feito a 6 mãos, né? Que 6 mãos são essas? A do professor Joel Dias Figueira, a da Flávia Pereira. Flávia Pereira é uma pesquisadora, doutora pela USP, advogada em São Paulo, que em 2009 fez a tese dela de doutorado com esse tema da desjudicialização do processo de execução, e da senadora Flávia Tronic. Aproveitar para fazer propaganda do livro dela, aqui, ó, Desjudicialização da Execução Civil, Flávia Pereira Ribeiro, também sobre o tema. Estou ganhando nada não tem comissão não, hein? Esse livro aqui, que é do Elias Marques Medeiros Neto, Procedimento Extrajudicial Pré-Executivo, onde ele analisa a lei portuguesa, né, desse procedimento, que tem o sugestivo nome de PEPEX, e este calhamaço aqui, ó, recentemente editado pela editora Juruá, contendo 33 artigos exatamente sobre essa discussão, sobre esse projeto de lei. A inspiração, portanto, do que está sendo proposto, Alex, é o modelo português. Mas não é a transposição do modelo português pura e simplesmente para cá. Barbosa Moreira já falava lá atrás que não há como a gente pegar institutos de direito, e principalmente institutos de direito processual, e simplesmente transplantá-los para o nosso sistema jurídico. Já fizeram isso
por E diversas já deu vezes. errado diversas vezes, né? Sim, já deu errado diversas vezes. Então, a inspiração do projeto é o modelo português, mas ele foi nacionalizado. O pessoal que fez esse projeto foi buscar ideias de iniciativas que deram certo e transplantaram para esse projeto, que é de todo brasileiro, nacional, adaptado ao que a gente tem no nosso país. É isso. Perfeito, perfeito. Então, bem interessante sabermos que tem o projeto e que, enfim, que é uma coisa já adaptada à realidade brasileira, porque isso já por diversas vezes deu errado, né? Enfim, mas, bom, mas conta para a gente, em linhas gerais, o que está sendo proposto através desse projeto de lei. Eu queria ver se eu queria mostrar a questão dessa crise. Eu vou tentar aqui, Claro. Sim, por favor, tenta sincronizar para mostrar, antes de falar do projeto em si, falar da crise. Realmente é um bom ponto. Conseguiu, perfeitamente. Oi, está indo? Estamos vendo. Perfeitamente. Então, para a gente ter noção do que a gente está falando, a gente tem isso aí tudo extraído do Justiça em Números de 2020, como eu falei. O Poder Judiciário ele tem 77,1 milhões de processos ativos. Desses, 55,8% são de processos de execução. Então, a gente tem 43 milhões de processos de execução. Execução fiscal são 30 milhões e a execução não fiscal são 12 milhões de processos. Ou seja, quer dizer, antes de mais nada, a gente percebe, quer dizer, isso já é falado, muita gente já tem até a noção disso, mas muitas vezes a pessoa não tem noção do número, que o grande gargalo do judiciário é exatamente a parte da execução. O processo de conhecimento ele até anda, mas de execução, muitas vezes, ele fica no gargalo, e o número é prova cabal de uma percepção que as pessoas muitas vezes já têm, né? E esse gargalo vai ficar ainda mais evidenciado, Alex, nisso aqui, ó. Uma das figuras, das tantas figuras, o relatório é bastante ilustrativo, né? Figura 108, percentual de casos pendentes de execução em relação ao estoque total de processos por tribunal. Repara o Tribunal de Justiça de São Paulo. 75,1% dos processos pendentes. O relatório em Justiça em Números ele fala o tempo inteiro em tribunal, mas leia-se, Tribunal de Justiça de São Paulo igual Justiça Estadual de São Paulo, tá? Não é propriamente o tribunal. 75% dos processos em curso na Justiça Paulista são processos de execução. O que a gente pode, também para ter a noção do que representa isso? O Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior tribunal do mundo. Você sabia disso, Alex? Isso eu não sabia. Maior tribunal do mundo. Está aqui, ó. Isso aí está no site deles. Né? Eu já tinha essa informação, fui buscar para não falar bobagem, e está logo de cara no site do TJ de São Paulo essa informação de que é o maior tribunal do mundo em volume de processos. Como está no site deles, eu também acredito na ideologia de gênero, você está dizendo que é, se a pessoa está dizendo que é, porque... Então, eles mesmos estão dizendo que é. Então, por quê? Mas eu acredito que seja mesmo. Não tem... O maior tribunal do mundo tem 75% da sua capacidade ocupada com processos de execução. Está aí na tabelinha de baixo, 2.650 magistrados no estado de São Paulo, 67 mil funcionários, para grande parte disso estar voltado para a execução. Bom, vamos falar de dinheiro, então. A despesa total do Poder Judiciário, 100 bilhões de reais. A gente, como é pobre, a gente, quando passa um pouquinho de 1.000, a gente já começa a se enrolar, né? 10 mil, 100 mil, milhão, a gente até consegue entender. Uma parte, passou dia, negócio de bilhão, a gente já não sabe mais o que é. Né? 100 bilhões
é 2% de todo o PIB nacional. 2%, um pouquinho mais até, de todo o PIB nacional é destinado a despesas do Poder Judiciário. Ok. Comparativamente, vai ser melhor para a gente conseguir entender o que eu estou querendo dizer. Quanto se gasta, você sabe, Alex, quanto se gasta em educação, quanto do orçamento federal é destinado à educação, quanto é destinado à saúde? Faz ideia? Então, vê essa imagem aí, 100 milhões, bilhões, é para o Poder Judiciário. Portal da Transparência do Governo Federal. Despesa com educação no ano de 2019, 94 bilhões. Isso aí inclui tudo, todas universidades, escolas técnicas, escolas de ensino fundamental, médio, federais, mais FIES, mais programas de incentivo, tudo que se gasta do governo federal em educação, no ano de 2019, 94 bilhões. Então, o judiciário, ele consome mais do que toda a educação do país. Aí tem aquela velha máxima de Pitágoras, né? Educai as crianças e não será preciso punir os homens. A gente está trabalhando aqui ao contrário, a gente está investindo mais na justiça, claro, tem civil também na história, né? Mas estou falando essa ilustração para a gente entender que a gente está gastando mais com justiça do que com educação. Claro. Na parte de baixo está a saúde. A gente está vivendo em 2019, né, de onde extraiu esses dados, não havia ainda pandemia e tudo mais, mas isso tudo vem de trás, vem de questão de investimento, né? Sim, sim. Num certo país aí que teve Copa do Mundo, o presidente de então preferiu construir estádios, né? Para que hospital? Teve uma história dessa? Teve a frase clássica do Ronaldo Fenômeno falando ainda bem que não foi você faz com hospitais, né? Ainda bem que não foi aqui. Está aí. O gasto com saúde e saúde federal é pesada, né? É muita coisa pendurada aí, inclusive repasses para, não só hospital, mas repasses para SUS privado e tudo mais. Está aí, 114 bilhões. Gastou-se 100 bi com o judiciário e 114 com toda a saúde do país. Muito bem. Aqui é uma das falácias que tem no Justiça Aberta, mas não vamos explorar muito isso aqui, não. A ideia que eles estão colocando, rapidinho, bom, se gastou 100 bilhões, mas conseguiu arrecadar 80 bilhões, então o rombo não é tão grande. Só que esses 80 bilhões, vamos dizer assim, isso aí é do Estado, é da União. Não é do Poder Judiciário, não foi o Poder Judiciário que criou esse dinheiro, né? Claro. Está sendo utilizado como forma de cobrança. Então, você vê como é que a falácia argumentativa é utilizada para induzir a achar que não, o problema não é tão grande, não, porque, afinal de contas, o Poder Judiciário recuperou 76%, que é o que está aí em bola, com essa elipsezinha amarela. Não tem nada a ver com o que está sendo colocado aí, né? Senão o trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda seria superavitário, da Procuradoria seria sobre o dinheiro do Estado. O fato de o judiciário ser utilizado para a recuperação não pode ser levado em consideração para abater as despesas, né, do Poder Judiciário. Vamos lá. Com certeza. Isso aí é a questão da grana. A questão é do tempo. A fase de conhecimento. Eu preferi trazer direto do Justiça Aberta. A fase de conhecimento na qual o juiz tem de vencer a postulação das partes, a dilação probatória, para chegar à sentença, é mais célere que a fase de execução, que não envolve atividade de cognição, somente de concretização do direito reconhecido na sentença ou título extrajudicial. Beleza. A figura 136 ilustra esse aspecto observável para a maior parte dos tribunais. Para receber uma sentença, o processo leva, desde a data de ingresso, quase o triplo de tempo na fase de execução, 4 anos e 3 meses, comparado à fase de conhecimento, 1 ano e 7 meses. Esse dado é coerente com o observado na taxa de congestionamento e por aí vai. 82% a taxa de congestionamento na fase de execução. Beleza. Reflexos disso. A gente tem aqui tempo que leva a uma execução. Olha o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 8 anos e 3 meses para uma execução.
No âmbito federal, e aí já é a gente, DRF2 do Rio de Janeiro, que tem essa prioridade, vamos colocar assim, 8 anos e 10 meses para uma execução no âmbito federal. Isso não pode, isso não tem como funcionar, isso não existe. Sim. Tempo médio, a gente tem agora 3 gráficos rápidos aí, ó. Tempo médio do processo bastado na estadual, federal e trabalhista. Estadual, está na elipse. Fiscal, 7 anos e 10 meses, não fiscal, 5 anos e 11 meses. Trabalho. 7 anos e 1 mês, não fiscal, 5 anos e 6 meses. Aí a gente chega nisso aqui, ó. O recorde, o maior tempo que consta do Justiça Aberta. Na Justiça Comum, a execução fiscal dura 10 anos. 10 anos para que um processo de execução seja baixado. E essa expressão baixado me deixa bastante incomodado. Eu vou te explicar por quê. Esse gráfico, ele trata de casos novos e baixados em fase de conhecimento e fase de execução. Na parte de baixo, a gente tem em vermelho e abóbora casos novos de execução e baixados de execução. A gente tem aí 9,2 milhões de processos baixados. O Justiça Aberta, ele pega processo iniciado e processo baixado. Só que, em momento algum, se está verificando nesses processos baixados se houve a satisfação do credor. Então, repara que o buraco pode ser muito mais embaixo do que a gente pensa. Porque o processo de execução pode ser baixado, por exemplo, porque ficou suspenso durante um determinado período, deu-se a prescrição intercorrente pela não localização de bens do devedor e o processo foi extinto. Isso consta como um processo baixado. Isso consta como um joinha. Sim, e o pior é que ele pode ressuscitar depois, né? Quer dizer, a pessoa acha algum valor. A gente tende a achar, e essa você consegue perceber que é tudo o discurso do relatório, que processo baixado é maneiro. Processo baixado é coisa boa. Quando em se tratando de execução, não necessariamente. Não se mede dentro desse universo de processos baixados em quantos deles houve a efetiva satisfação do credor. Então, a gente vê, não, de 100 processos que a gente tem de execução pendente de julgamento, a gente só tem sucesso em 14. Não, 14 foram baixados. Desses 14 baixados, em quantos houve a satisfação do credor? Isso é complicado demais. Então, a gente tem um processo de execução que, mantida a sistemática que a gente tem hoje, está fadado ao insucesso. E aí, o que eu vou pesquisar, né, esse tema? Olha o que aparece para mim em Facebook. Só que a gente trabalha com algoritmo e tal. Não, esse cara está pesquisando muito negócio de execução. Então, ele deve estar com algum problema. Vou jogar para ele um curso de investigação patrimonial avançado. Ali. Aprenda a procurar bens do devedor passíveis de execução. A gente tem... Rapaz, isso é uma situação surreal. Você não consegue explicar para um americano, para um europeu, uma situação dessa. Você leva anos para ter o seu direito reconhecido, e aí, no conhecimento, eu saio do fato para chegar ao direito, né? Então, eu tive meu direito reconhecido, teve o trabalho todo do juiz para isso, para que meu direito fosse ali declarado, e eu levo mais tempo para que eu saia do direito ao fato do que do fato para o direito. O simples fato, né, de haver um processo de execução, de haver a necessidade de se continuar no judiciário para que o direito que já foi reconhecido seja efetivado, já causa estranheza. Sim. É porque a gente se acostuma com algumas iniquidades e passa a não mais se surpreender com elas. Mas está errado. Não pode ser assim. Então, deixa eu compartilhar aqui e voltar para o que a gente estava conversando. Interromper compartilhamento. Beleza, voltamos. Então, a gente tem essa situação que é de iniquidade. Na verdade, o projeto, perceba, a gente falou de despesas do judiciário, despesa que não se justificam, vamos colocar assim. No projeto, o que eu tenho?
eu tenho uma redução da máquina do judiciário, eu economizo dinheiro, né? Porque não tenho mais dinheiro público sendo investido nisso, eu tenho o dinheiro do credor. O credor vai pagar os emolumentos, beleza. Tânia, o projeto de lei 6204, no Senado. Eu tenho, sendo aprovado o projeto, eu tenho dinheiro do credor, mas eu não tenho dinheiro público envolvido nisso. Uhum. As pessoas que não fazem parte do nosso métier têm dificuldade de entender. Não tem dinheiro público no cartório. Tudo é suportado pelo tabelião. Exatamente. Encargos Exatamente trabalhistas, isso. salário, Isso é importantíssimo deixar. Aluguel, ar-condicionado, telefone, internet, tudo é suportado pelo tabelião. O exercício público da atividade, exercício privado, atividade pública é exercida em caráter privado. Então, o fato de ser exercida em caráter privado faz com que tudo seja nas costas do titular. Não só eu reduzo a máquina, né, do Estado, esses valores astronômicos que eu tenho de despesa do Poder Judiciário, como eu faço o Tribunal de Justiça ganhar, né, em todos os estados do país, sobre os emolumentos cobrados pelo titular, pelo tabelião, aos acréscimos. Né, no Rio de Janeiro, ao Tribunal de Justiça, à Procuradoria do Estado, à Defensoria Pública do Estado. O Poder Judiciário deixa de ter uma despesa astronômica e passa a ter uma fonte de receita com isso. Esses 14 milhões de processos de execução, eu estou falando só da execução que não é fiscal, tá? Para a execução fiscal, há um projeto de lei próprio, que é da autoria do senador Anastasia, né? Dos 14 milhões de execução, e esse é o universo que a gente está, nesse momento, focando, quando eles forem paulatinamente sendo retirados do Poder Judiciário, eu passo a ter uma economia absurda. E eu não tenho mais o custo da administração da justiça sendo suportado pela sociedade. Aquilo que está lá de 100 bilhões, aquilo ali sai da arrecadação dos nossos impostos. Então, repara o seguinte, um outro trecho que eu vou ler do Justiça Aberta. Em média, a cada grupo de 100 mil habitantes, 12.211 ingressaram com uma ação judicial no ano de 2019. De cada grupo de 100 mil, 12 mil ingressaram com uma ação. Nesse indicador, são considerados somente os processos de conhecimento e de execução de títulos extrajudiciais. Ou seja, o primeiro contato, como eu falei, né, com o judiciário, não é continuação de absolutamente nada. De 100 mil, 12 mil ingressaram com a ação. Então, a gente acha que esses 12 mil só que são afetados por esse processo judicial. Esses 12 mil estão sendo financiados, o trabalho do judiciário está sendo financiado pelas custas pagas por esses 12 mil? Não. Se 12 mil entram com a ação, tem 88 mil nesse grupo de 100 mil, né, financiando isso. Quem financia tudo isso é o cidadão, é o imposto pago pelo cidadão. Então, isso não é um problema só do Poder Judiciário, não. É um problema de toda a sociedade civil. Todos os pagadores de impostos financiam a prestação jurisdicional. E isso nem sempre está nas análises que são feitas em relação à máquina do judiciário, ao custo do processo judicial. Não é possível que, em pleno século XXI, a gente tenha toda essa máquina sendo suportada pela sociedade. É isso, querido. Sem dúvida, sem dúvida. O problema é o seguinte, quer dizer, na verdade, muitas vezes a pessoa que nem mesmo está ingressando com a ação, ela está suportando o peso da máquina, quer dizer, quem não tem nenhuma ação, seja como réu, como seja autor, suporta o peso da máquina do judiciário, enquanto que muitas vezes as pessoas são beneficiadas diretamente por isso, muitas vezes não. Então, é uma situação de iniquidade. Né? Alex, muito entre nós. Não tem almoço de graça. Claro. Não existe almoço de graça em lugar nenhum. Não existe almoço de graça. Não há gratuidade sem fonte de custeio. Não há
processo judicial, não há gratuidade de justiça. Quem está pagando a gratuidade de justiça é a sociedade. Toda a sociedade banca o processo judicial que é gratuito. Então, esse tipo de coisa não é analisado como deveria ser. É isso que eu queria te dizer. Você tinha perguntado aí sobre, em linhas gerais, o que está sendo proposto, né? Acabei pulando para falar lá dos números do Justiça Aberta, da crise de execução, e acabei pulando essa pergunta que você fez. O que se propõe em linhas gerais, né? O que é proposto é o seguinte, os atos que são materiais, meramente materiais, os atos burocráticos de um processo de execução, e apenas esses, tá? Que eles sejam retirados do Poder Judiciário e entregues ao agente de execução. Para quê? Para que isso? Para que o juiz possa se dedicar ao trabalho que ele, ao nobilíssimo trabalho que ele tem, que é, em se tratando de jurisdição estatal, dizer o direito, solucionar conflitos, declarar quem está certo e quem está errado. Isso dá um trabalho danado. Isso não é fácil. Você tem que passar por várias etapas do procedimento, seja ele sumário, seja ele ordinário, até que se consiga chegar à análise de provas, oitiva de testemunha, para que se chegue no final e se declare quem tem razão. Esse é o trabalho do juiz. O juiz passa por um concurso dificílimo. O juiz é um agente político da maior capacidade intelectual. Então, não tem por que, hoje, com o preço que envolve o juiz, né, que não é um servidor barato, nem tem que ser. Claro. Você botar o juiz para ser síndico de massa falida, botar o juiz para ele gerenciar busca de bens, botar o juiz, o magistrado, para ele ficar gerenciando cobrança, que é o que se faz com o processo de execução, como ele é hoje, todo sobre os auspícios do Poder Judiciário e das varas. Acima de tudo, Alex, o que é importante que a gente deixe já consignado, nessa fase de identificação de objetivos do projeto, é que uma ideia tem que ficar muito clara. A ideia fundamental, que deve ficar estabelecida, esclarecida, é que é um projeto para o jurisdicionado. Essa história toda que eu estou contando, de crise, afeta fundamentalmente ao jurisdicionado. A gente tem aqui esses números, a gente fica chocado com eles, mas a gente não está sentindo na pele, a não ser que a gente esteja naturalmente envolvido num processo. Mas quem está sentindo na pele é que sofre isso. O projeto ele visa atender ao jurisdicionado, para que ele não tenha que passar por isso, para que ele não tenha que ficar anos e anos num processo de execução e não consiga receber o seu direito, ter o seu direito reconhecido. Alex, eu sou professor de processo civil há mais de 20 anos. Eu recebo aí no Facebook curso de investigação patrimonial. Né? Eu que teria todos os caminhos das pedras todos para saber o que fazer, o que não fazer, né? Além de ser tabelião de protesto, além de ter presidente de instituto, eu tenho uma execução que eu não consigo encontrar com o meu devedor. Quer dizer, se você não consegue, imagina... Então, é uma situação, exatamente, porque a gente não tem ferramentas para isso. O processo de execução, como ele é estruturado hoje, você vai fazer o curso de investigação patrimonial que você quiser. A não ser que você tenha, nesse curso de investigação patrimonial, uma dica de um cara que tem acesso à declaração de bens da pessoa na Receita Federal, aí é outra história. Né? Você partir para o mundo do crime, você consegue resolver o problema. Mas, legalmente, com os instrumentos que o processo de execução hoje ele deixa à disposição do jurisdicionado, ele está fadado a isso aí, a apresentar exatamente esses números que a gente tem aqui. Não há nenhuma surpresa. A coisa foi feita, não é, para não funcionar, e ela não está funcionando. Então, beleza. Então estamos todos felizes, né? Temos que mudar. Não dá para manter a situação como ela é. O que a gente tem, só para concluir essa etapa, é o seguinte. O processo de execução, os atos executivos, isso aí a Flávia Ribeiro,
autora da tese que gerou isso tudo, cujo livro eu já mostrei aqui para vocês, ela deixa muito claro. Os atos de execução, o processo de execução, fazem parte do ius imperium. Ius imperium que pertence ao Estado. Ele, Estado, delega isso para o juiz. Como a situação é hoje, ele delega isso para o juiz. O que se está propondo através do projeto de lei 6204 é que esse ius imperium, esse mesmo ius imperium da prática de atos executivos, né, de invasão de patrimônio, de atos expropriatórios, que ele saia da mão do juiz e vá para o agente de execução. Mas não deixa de ser, isso vai ajudar a gente a entender algumas outras coisas, não deixa de ser uma atividade pública. Uma atividade pública que é delegada ao particular. Atividade pública delegada ao particular. Atividade pública exercida em caráter privado. Quem é que está nisso? Quem é que se encaixa perfeitamente, exatamente nessa definição, Alex? Exatamente, tabeliões oficiais, com certeza. Não é São isso? os delegatários que passaram por um concurso para estar nesse... Mas eu vou te falar, isso não é tão simples, não. Cara. Vou te falar quem está sofrendo para poder explicar o óbvio. Não há nada mais desesperador, Alex, do que você ter que explicar o óbvio. Né? Uhum. Mas vamos seguir. Em relação à questão procedimental, né? Uhum. O que a gente tem é o seguinte: é delegada ao agente de execução, né, a tarefa de verificar se estão presentes os pressupostos da execução, vai realizar a citação do devedor, vai penhorar os bens que encontrar do devedor, vai proceder à alienação desses bens, vai efetuar pagamentos, dar quitação, se for bem sucedida, né? Forem bem sucedidos esses atos de execução, toda a parte material, quem passa a fazer é o agente de execução, de acordo com os artigos que a gente tem lá no projeto. Eu não vou agora bater um por um, isso aí demandaria umas 3 horas de conversa. E essa parte aqui é importante. Se reserva para o juiz toda e qualquer resolução de litígio que surja nesse procedimento. A gente pode ter consulta feita pelo tabelião, é o juiz quem vai resolver. A gente pode ter dúvida suscitada pela parte que não se conforma com um ato que tenha sido praticado pelo agente de execução. Quem vai resolver isso é o juiz. Então, o Poder Judiciário, ele está, além da ação, além dos embargos que estão no Código de Processo Civil e continuam tendo lugar. Então, em momento algum, se propôs que o juiz fosse afastado, que o juiz fosse alijado desse processo. Ele fica na coordenação, ele fica na supervisão. A parte braçal, a prática de atos que são materiais, aí sim quem faz é o agente de execução. É o agente de execução quem vai conduzir isso tudo, né? E as questões de direito, elas são, então, reservadas para o juiz, né? Para que ele resolva o que tem que ser resolvido. E não há atividade cognitiva, isso é importante também que fique claro. Não há atividade cognitiva, não há atividade de dizer o direito por parte do agente de execução. Não se pretende, em momento algum, fazer esse tipo de coisa. A gente tem aplicação para títulos que representem uma dívida líquida, certa e exigível, seja porque houve o prévio processo de conhecimento, seja porque a gente tem os títulos extrajudiciais, ou seja, os títulos... Aqui a lei, só ela pode fazer isso. Ela resolveu atribuir eficácia executiva, então, tendo títulos líquidos, certos e exigíveis, a gente vai ter a possibilidade da utilização do agente de execução. O protesto, ele é prévio. E por que o protesto é prévio? Porque há já demonstrados altos índices de recuperação na atividade desenvolvida pelo tabelião de protesto. Isso aí
comprovado, com números, a gente pode apresentar isso. Então, o protesto, e essa foi a ideia do PL, ele não só deve ser incentivado, mas como tornado obrigatório, como uma espécie de pré-requisito para a execução. Eu só vou cogitar da prática de atos materiais, de atos expropriatórios, se houver a tentativa gratuita, isso aí é um outro ponto que a gente vai falar, se tiver tempo, gratuita de recebimento via tabelionato de protesto. Né? Cria-se aí uma inovação interessante, fundamental, para que haja a diminuição. E há um custo zero. Né? Isso aí é fundamental. A gente está preocupado com o custo da máquina, né? A gente tem um trabalho que é desenvolvido com qualidade, com excelência, pelos tabelionatos de protesto, e hoje isso aí é feito gratuitamente. Tá? Sim, sim. Inclusive, uma informação importante a respeito da gratuidade do protesto, ou protesto postecipado. Nós temos aqui, foi feito um Café Noreg, está disponível no canal de YouTube da Noreg, com o doutor Renaldo Bussieri, o presidente aqui da nossa Noreg RJ, a respeito dos provimentos 86 e 87 do CNJ, os dois de 2019. Pouco depois dos provimentos, a gente fez um Café Noreg exatamente sobre esse tema que o doutor Celso Belmiro está falando. Então, quem puder, é só procurar a nossa playlist no canal Café Noreg e procurar a respeito do nome foi O Futuro do Protesto de Títulos. O Alex, como é que a gente está de tempo aí? Para eu poder modular as minhas coisas. Nós temos, na realidade, já são 4h15, né? Então, assim, se pudesse falar, de repente, mais uns 15 minutos para a gente poder passar para as perguntas. 15 minutos só? Não aguento, não. Ou então fala um pouco mais que isso e a gente fala um pouquinho, passa um pouco. Você vai me deixar falar, então, de três coisas rápidas. Protesto de sentença prévia, que eu já comecei o assunto, inclusive. Por que não abrir para advogado fazer esse trabalho e por que não abrir para outras especialidades? Pode ser? Perfeito. Vamos lá, fazemos essas três e passamos para o público. Então, beleza. O protesto de sentença prévia ele está colocado no artigo 6º e no artigo 14 do projeto de lei. Muitos que não entendem essa nossa dinâmica falam, mas isso aí é mais uma despesa para o credor. Mentira. Mentira por quê? Como você acabou de falar, o provimento 86 do CNJ tornou o protesto gratuito. E mas vai botar o tabelião para fazer isso aí vai gerar um caos no sistema. Não vai gerar caos nenhum, em sistema nenhum. Por quê? O artigo 22 fala de capacitação prévia e, principalmente, de vacatio legis, ou seja, há um período de adaptação até que a coisa possa ser implementada efetivamente. E, além dessa vacatio legis, há o que está colocado no artigo 25 do projeto de lei, que é a aplicação do PL apenas para processos novos. Então, a gente tem 14 milhões de processos pendentes. Desses 14 milhões, só vai para essa nova sistemática aqueles que o credor requerer. Então, está se criando um novo sistema para os processos de execução vindouros. Do acervo de 14 milhões, vai para lá apenas se houver requerimento por parte do credor para que assim aconteça. Mas se fala, mas a gente já chegou a ouvir, né? O assunto está quente, vamos colocar assim, Alex, em vários congressos, simpósios, seminários e tal. Já cheguei a ouvir que só existem, isso é impossível, porque só existem 99 tabelionatos de protesto no país. Você vê o nível da falta de informação. Né? 99 dentro desse tema, eu quero trazer... Não sei de onde é que a pessoa tirou esse número mágico, não, porque no 99 eu quero trazer aqui, em relação à capacidade dos tabelionatos de protesto, 2 slidezinhos. Vou aqui compartilhar novamente.
Aproveitando, só falar uma coisa rápida, que eu coloquei o link do projeto de lei aqui que o doutor Celso Belmeiro está se referindo no chat aqui do Zoom. Vou pedir para a Mariana colocar esse link também no nosso YouTube, naquele chat do YouTube. Também o link ali no nosso Facebook, pode ser nos comentários do Facebook, e o link, se puder, também nos comentários do Instagram. E, claro, quando o vídeo for ao ar, editar o vídeo, for ao ar, digo, estiver no link permanente, editar o vídeo para colocar o link do projeto de lei também. Então, você que está nos assistindo, não ao vivo, mas está nos assistindo já no futuro, né? Veja aqui embaixo do vídeo, vai ter o link direto do projeto de lei aqui na descrição do vídeo no YouTube, tá? Essa tela, ela é extraída também do Justiça Aberta e trata dos órgãos da Justiça Estadual. A Justiça Estadual, ela responde por 80% dos processos pendentes no país, beleza? Então, a gente tem um quadro bom aí retratado. Varas exclusivas cíveis, 2.347. Juizados especiais cíveis, 454. A gente, claro, tem aí varas que são cíveis e criminais, está ali no meio. A gente tem varas que são de juízo único. Claro que nessas varas também tem processos cíveis e, claro, também nelas haverá execuções cíveis, tá? Mas pegando fundamentalmente esses dois tipos de órgãos jurisdicionais: varas exclusivas cíveis e juizados especiais cíveis. Total, 2.801 órgãos judiciais tratando de execução. E repara, a gente não sabe, não existe vara específica para execução. São órgãos que têm atribuição cível e, portanto, têm ali dentro deles a execução. Mas, fatalmente, esses mesmos órgãos têm que fazer citação, contagem de prazo, juntada da resposta do réu, audiência, oitiva de testemunha, audiência de julgamento, sentença e por aí vai. 2.801 órgãos, portanto, correto? Ao contrário do que eu ouvi, e te chocou também, o que a gente tem de tabelionatos de protesto no país é isso aqui, ó, 2.801 órgãos contra 3.760 tabelionatos de protesto. Quer dizer, é ridículo, quer dizer, o número, a diferença, ou seja, quase 50% a mais e, ao mesmo tempo, e com uma atribuição que vai ser exclusiva de protesto, né? Exatamente. E assim, falando assim da minha experiência pessoal, o que eu posso lhe dizer é que a desjudicialização tem assim um ganho incrível. Nós tivemos a lei 11.441 de divórcio e partilha extrajudicial. Essa lei agora faz 14 anos esse ano e, enfim, não sei se já fez 14 anos, mas enfim, são 14 anos de divórcio e partilha extrajudicial. Já foram feitos milhões de divórcios e partilhas extrajudiciais, todos eles com sucesso estrondoso. Uma coisa assim, ter tirado dos judiciários afogou vara de órfãos, sessões, uma coisa que não fazia sentido. E temos sucesso extraordinário da usucapião extrajudicial. Eu mesmo, agora de experiência pessoal mesmo, eu mesmo já fiz diversos usucapiões extrajudiciais, desde que, assim, em questão de meses, em geral 4, 6 meses, se registra, a depender muitas vezes da diligência do advogado que está conduzindo junto ao registro de imóveis, se registra um usucapião extrajudicial, demora de 20 a 30 anos no judiciário. Então, assim, tem tudo para dar certo, quer dizer, vai dar certo sendo aprovado o projeto. Eu tenho certeza absoluta e confio plenamente na capacidade dos colegas de protesto. E veja uma coisa, Alex, isso aqui é gestão privada. Sim. O que significa dizer o seguinte: se eu verifico que o meu espaço não é suficiente para atender a demanda, o que eu posso fazer? Eu posso ir para um maior, eu posso alugar uma sala. Isso no dia seguinte. Sim. O que o Estado consegue fazer nisso? O Estado, infelizmente, ele é paquidérmico, porque ele tem que fazer licitação, ele tem que isso, tem que aquilo outro. Mesma coisa para funcionário. Eu, na minha gestão privada de tabelião, eu verifico que os funcionários que eu tenho não são suficientes. O que eu posso fazer? Eu contrato mais.
Sim. ou que os funcionários que eu tenho não correspondem aos índices de eficiência que eu espero deles. O que eu faço? São seletistas. Eu posso dispensá-los, contratar outros. O Estado pode fazer isso? Infelizmente, o Estado não pode fazer, porque a gestão não é uma gestão privada. Então, não tem comparação, né? Eu confio muito no trabalho, te agradeço, inclusive, olha, e eu confio, eu estando dentro, né? Confio demais no trabalho desempenhado pelos tabeliões de protesto. A gente tem um futuro muito brilhante nessa atividade, caso o projeto seja aprovado. Um dos 3 temas já foi, agora vamos para o segundo. Uma das grandes questões debatidas em relação ao projeto é o seguinte: por que não os advogados fazerem esse trabalho? Bom, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro, eu acho o trabalho do advogado essencial. Eu acho o trabalho do advogado fundamental em todos os aspectos. Sem dúvida. Tem até um slogan antigo, corretíssimo, que é: sem advogado não há justiça, e sem justiça não há democracia. Então, definido, identificado, explanada a minha posição sobre o papel do advogado, eu vou dizer o porquê que eu entendo que ele não deve ser agente de execução. Bom, e aí eu vou tomar emprestado um trabalho que foi apresentado pelo professor Marcelo Barbi, que é juiz federal aqui do TRF da 2ª Região e doutor em Direito pela UERJ, num seminário que teve na semana passada na OAB de São Paulo. Ele elencou 5 argumentos pelos quais ele entende que o advogado não deve ser agente de execução. O primeiro argumento é o de cunho deontológico, que significa dizer o seguinte: há uma incompatibilidade total entre a atividade postulatória e a atividade tabeliúra. O advogado exerce uma atividade que é, por excelência, parcial. E o agente de execução no projeto, o tabelião de protesto, ele é totalmente imparcial em qualquer das suas atividades, em qualquer das etapas. O advogado não tem como, ao mesmo tempo, ter capacidade postulatória e exercer uma atividade pública de tabelião. Mas em Portugal, e Portugal serviu de modelo para o que está sendo proposto agora, em Portugal o advogado pode. Bom, mas o advogado pode, e lá em Portugal ele se afasta da atividade advocatícia. Ele renuncia à sua capacidade postulatória para ser agente de execução. E eu ainda acrescento um pouco mais. Não adianta afastar só o advogado da atividade postulatória, não. Ele, de repente, faz parte de um escritório que tem 100 pessoas. De que adianta tirar ele? O agente de execução, ele vai ter acesso a informações sensíveis das pessoas. Então, isso vai espraiar também para o escritório onde ele atua. O advogado, ele está preparado para esse ônus de ter que se afastar da atividade postulatória e, eventualmente, também contaminar o escritório do qual faz parte para exercer a atividade de agente de execução? Eu não sei. Me parece que não. Me parece que a intenção, desde o princípio, é que as coisas estejam acumuladas. Segundo argumento, argumento de formação teórica, ou seja, a qualificação notarial. A qualificação notarial que está colocada no artigo 9º da Lei de Protesto, que é o coração da nossa atividade. Advogado, por mais que se especialize nesse ramo do direito, ele não domina essa atividade, que é a própria nossa. Se é possível protestar tal ou qual documento, se esse contrato pode, se esse contrato não pode, se ali eu tenho um título extrajudicial, se está, de fato, configurado, se não está. A qualificação notarial, portanto, faz parte da nossa formação como profissionais de direito. E muitas vezes é possível que a gente saiba até mais que o próprio juiz, em função da especialidade, né,
que a gente tem na matéria e que o juiz não tem como ter, deveria ter, mas não tem como ter. Né? Terceiro argumento, um argumento que é de cunho principiológico. A atividade do tabelião ela é baseada no princípio da oficialidade, que nada mais é do que a face formal do princípio da segurança jurídica. O ato do tabelião, pelo princípio da oficialidade, é um ato que é dotado de fé pública. Disso a gente não pode se afastar em momento algum. O ato praticado pelo tabelião, ele é um ato que é dotado de fé pública, presunção de veracidade, presunção de legitimidade. Isso decorre, veja, da sua condição de agente público lato sensu. Isso está na Constituição. O advogado, ele não tem fé pública, por mais relevante que seja a atividade que ele desempenha. Não dá para a gente confundir as coisas. Quarto argumento, que é um argumento, segundo colocado pelo professor Marcelo Barbi, de gestão organizacional, ou seja, a estrutura de um escritório de advocacia é totalmente diferente da estrutura que a gente tem no tabelionato. O tabelionato ele é vocacionado e estruturado para esse tipo de serviço de recuperação de dívida. O escritório, não. Quinto e último argumento, é um argumento de cunho fiscalizatório, um argumento de cunho correicional. Esse, para mim, talvez seja um dos mais relevantes. As corregedorias, né, a gente sabe bem disso, elas exercem um papel muito sério em relação à fiscalização das nossas atividades. Um papel que é de rigor, principalmente nas corregedorias estaduais. É a corregedoria estadual, é o CNJ, a gente tem a nossa correição anual, e não se tapa buraco nisso, não. Ou, como se diz hoje em dia, não se passa pano para uma atividade errada que a gente pratique, não. Então, a gente tem a fiscalização anual, as nossas correções ordinárias, e a qualquer momento pode ser provocado pela parte que se sentir lesada por uma atividade que a gente venha a desempenhar, está aberta a via do processo administrativo, procedimento administrativo disciplinar. Isso a gente tem o tempo inteiro, não é? Está com o tridente na nuca. Esses processos são públicos. Muito bem. Essa fiscalização é exercida por um agente externo, tá certo? Que são as corregedorias estaduais, órgãos vinculados ao Poder Judiciário Estadual, e o Conselho Nacional de Justiça. Muito bem. O advogado, ele tem a sua atividade fiscalizada? Caso o advogado tenha a sua atividade fiscalizada, é fiscalizada por quem? Pela OAB? A OAB, a corregedoria da OAB, o Conselho de Ética da OAB, tem histórico de quantos processos efetivamente abertos contra um advogado e que histórico de punição ao advogado existe. Vamos levantar isso, vamos comprovar isso. A OAB é um órgão de classe. A OAB, o mais do que necessário papel que desempenha a OAB é, fundamentalmente, na defesa das prerrogativas do advogado. E está certo. Ela tem que defender mesmo as prerrogativas do advogado. Não é crível, portanto, que o advogado vá ser fiscalizado pela OAB e a OAB vá aplicar algum tipo de punição ao advogado. Não sei se ela tem poder para isso, né? De aplicar punições ao advogado num eventual desvio de um processo. Se isso tudo não for suficiente, o artigo 4º, inciso 2 da lei, fala: o advogado vai consultar livremente a base de dados mínima obrigatória. O advogado, agente que é privado, ele vai consultar essa base de dados que envolve dados sensíveis de milhares de pessoas. E a Lei Geral de Proteção de Dados? Quem não está exercendo uma função pública, não é um delegado público, vai acessar esses dados de todas as pessoas? Como é que fica isso? O inciso 4 e 5 do artigo 4 fala que o agente de execução vai efetuar penhora, avaliação de bens e atos de expropriação. O advogado vai exercer ato de expropriação? Como um agente privado que ele é? Um agente parcial, com capacidade postulatória que ele vai exercer atividade expropriatória? No artigo 29, Alex, está assim:
o Conselho Nacional de Justiça deverá disponibilizar aos agentes de execução acesso a todos os termos, acordos e convênios fixados com o Poder Judiciário para consulta de informações. Todos os termos, acordos e convênios para consulta de informações. O advogado vai ter acesso a isso? Por fim, no artigo 12 está: o agente de execução lavrará certidões para averbação nos registros competentes para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros dessa situação. O advogado vai lavrar certidão para ser averbado nos registros públicos? Então, eu vejo essa situação muito complicada. O advogado ele não é esquecido em momento algum no projeto. Toda a atividade dele de advogado está prevista no projeto, inclusive com a previsão de honorários advocatícios para esse trabalho que vai ser desempenhado nessa etapa do procedimento. Então, o advogado está o tempo inteiro participando de tudo. O que não me parece adequado é querer atribuir para o advogado a questão, essa atribuição que é própria, né, do agente de execução. Aí chegou até num dos debates, né? Aí seriam particulares em colaboração com o poder público. Particular em colaboração com o poder público, lá do que eu estudei há muitos anos, é o mesário numa eleição, né? É o jurado no tribunal do júri, é o cara lá do serviço militar obrigatório. Esses são os particulares. Me corrija, Alex, você que estudou há menos tempo do que eu. Esses são os particulares de colaboração com o poder público. O que isso tem a ver com o que está sendo pleiteado? A atividade de agente de execução, ela não tem nada de transitório. Não tem nada de transitório e é remunerada. Ou seja, o que está sendo pleiteado, não é, por alguns representantes da advocacia é o exercício em caráter permanente de uma atividade pública remunerada. Alex, você vai me dizer, eu quero ter uma atividade pública permanente e remunerada. O que eu preciso fazer, Alex? Com certeza, concurso. Meu Deus! Meu Deus! Exatamente. Fiat Lux. Sim. Eu, quando não estava satisfeito com a minha atividade, eu procurei fazer concurso. Eu segui o caminho que era. Eu era procurador da Fazenda. Hoje é uma atividade que é bem remunerada, mas na época que eu estava lá, estava complicado. Eu cansei de ir para a procuradoria, depois dar aula e chegar em casa e ficar estudando para o concurso que eu queria, né? Que era o de notário e registrador. E aí, passava pelo constrangimento, para a gente que dá aula, é um constrangimento, está na mesma sala do teu aluno fazendo prova. Cara, paciência. Né? O que não pode é aproveitar um projeto de lei que é importantíssimo, onde se discute coisas relevantíssimas, volta à questão, que é de interesse do jurisdicionado, a gente querer, digamos, fazer do limão uma limonada, né? E aproveitar, colocar o advogado como agente de execução. Ou faz-se o concurso, ou então muda a Constituição. Outro caminho não há para a solução desse pleito. Tá? O Alex, eu tenho tempo ainda? A gente deveria começar as perguntas, mas fala um pouquinho mais, bem brevemente, por favor. Beleza. O outro problema é o seguinte, esse é mais tenso, tá? Quer dizer, também tem essa questão do advogado, mas eu vou tratar agora de outro tema bastante complicado, que é o seguinte: por que os tabeliães protestam? Por que não outras especialidades, outras atribuições extrajudiciais? Pelo seguinte, Alex, se você chegar para mim, eu estou num cartório de registro civil, digamos assim, você chegar para mim com um pedido de alteração de nome, vou falar, aqui não, isso aí tem que ser, você tem que procurar um advogado e entrar com processo judicial, isso aí você só vai conseguir resolver na justiça. Se entrar 2 homens querendo se casar no meu cartório,
Vou falar, infelizmente não, vocês vão ter que fazer uma escritura de união estável porque o casamento não é admitido. Você sabe por quê? Porque eu não sei nada de registro civil. Nada. Se eu tiver um RCPJ, você me der o contrato, uma alteração de contrato social de uma pessoa jurídica, eu vou levar metade de um dia para concluir se os requisitos foram ou não foram atendidos. Por quê? Porque eu não entendo nada disso. Vou falar agora da tua realidade. Se você chegar para mim hoje, oficial de registro imóvel, e me apresentar um memorial de incorporação, eu vou me tremer todo. Por quê? Porque eu não sei nada disso. Uhum. Então, Alex... A atividade é extremamente especializada, sem dúvida, em todos os... O que está sendo colocado no projeto de lei é a vida do tabelião de protesto. O tabelião de protesto ele está sintonizado com esse tema. Por quê? Porque é do nosso dia a dia. E sabe, como eu falei, coisas que muitas vezes nem o advogado nem o juiz sabem, que é título escritural, protesto por indicação, aceite, aval, fiança, endosso translativo, endosso mandato, legitimidade ativa e passiva para figurar no protesto, posso intimar esse cara, posso intimar aquele outro, prescrição, decadência, responsabilidade pelo pagamento, esse cara tem que pagar, não tem que pagar, como é que está? Entendeu? São coisas que fazem parte da nossa vida. Não bastasse isso, a gente está falando de problemas no processo de execução, não é? Diante de inadimplemento e buscando soluções para esse inadimplemento. Uhum. O próprio sistema criado pelo novo Código de Processo Civil, ele já inseriu o tabelião de protesto nisso. Repara, a gente está diante da análise de um projeto de lei que busca mudar várias etapas, não é, do processo de execução, mas, claro, há uma lei macro, há uma macro-legislação que é o Código de Processo Civil, que, inclusive, se aplica subsidiariamente. E no Código de Processo Civil, diante dessas situações, já está prevista a presença do tabelião de protesto. Está no artigo 517, no protesto de sentença, está no artigo 528, parágrafo 1º, no protesto de decisão que fixa alimentos. E, Alex, para encerrar essa etapazinha, se nada do que eu falei até agora te fez acreditar no que eu estou sustentando, eu vou buscar o judiciário. Eu vou buscar o CNJ. O que o CNJ diz em relação a isso? Posições já manifestadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Provimento 62. Estou falando do apostilamento. No provimento 62, está lá no artigo 4º. Os titulares do serviço notarial e de registro são autoridades apostilantes para o ato de aposição de apostila nos limites de suas atribuições, sendo-lhes vedado apostilar documentos estranhos à sua competência. Parágrafo 1º. O ato de apostilamento de documentos públicos produzidos no território nacional obedecerá estritamente às regras de especialização de cada serviço notarial e de registro. Mais curioso ainda é que nos demais parágrafos desse artigo 4º, não vou ler todos, tá? Mas no parágrafo 3º está o registrador civil de pessoa natural. No parágrafo 4º, o notário de nota, tabelião de notas. No parágrafo 5º, o registrador de títulos e documentos de pessoa jurídica. Uhum. No parágrafo 6º, o registrador de imóveis. O que está faltando aqui? O tabelião de protesto. Está faltando tabelião de protesto. Você sabe por que está faltando? Porque isso não tem nada a ver com a atividade do tabelião de protesto. Uhum. Eu não tenho por que reivindicar fazer apostilamento. Está entendendo? Sim, sim. Outra situação, para desespero seu com o horário. Mas também, Dante. Provimento 66. Provimento 66 de 2018. Ofício da Cidadania, né? Artigo 2º.
As serventias de registro civil das pessoas naturais poderão, mediante convênio, credenciamento ou matrícula com órgãos públicos, prestar serviços públicos relacionados à identificação dos cidadãos, visando auxiliar a emissão de documentos pelos órgãos responsáveis. Beleza? Parágrafo único. Os serviços públicos referentes à identificação dos cidadãos são aqueles inerentes à atividade registral que tenha por objeto a identificação do conjunto de atributos de uma pessoa. Qual é a especialidade? Qual é a atividade registral que tem por objeto a identificação do conjunto de atributos de uma pessoa, Alex? Sem dúvida, é RCPN. Então, eu vou reivindicar, eu, tabelião de protesto, eu vou reivindicar ser também ofício de cidadania? Não, porque isso está relacionado à atividade do RCPN, gente. Sim, sim. Não, claro, exatamente. Quer dizer, o tabelião de protesto não faz o campeão extrajudicial da mesma forma que o oficial de registro móveis. Eu ia falar isso agora, nesse exato momento. Pô, então, deixa eu ser ofício de cidadania. Deixa eu fazer o campeão extrajudicial, deixa eu fazer divórcio. Claro. Não, aí é bom que amplia o acesso das pessoas ao serviço, como eu já ouvi. Eu ouvi num congresso que a pessoa não sabe o que cada cartório faz. Então, se todo mundo fizer, ela vai lá no balcão e lá faz. Senhor! Doutor Celso, deixa eu passar para os comentários do público, pode ser? Só uma últimazinha observaçãozinha, eu juro que é a última. Está em curso o projeto de lei 399 do deputado Hugo Leal. Esse projeto dispõe sobre despejo extrajudicial e consignação extrajudicial de chaves. Artigo 66 da Lei do Inquilinato. Claro. A fim de promover o despejo extrajudicial, o locador requererá ao tabelião de notas situado na comarca do imóvel que lavre ata notarial na qual deverá constar cada fase do procedimento a ser descrito. 66C, parágrafo 2º. A notificação referida no caput será remetida por meio do registro de títulos e documentos, ou serventia que o substitua, na qual constarão as informações tal. 67. O locatário, exercendo o direito descrito no artigo 4º, promoverá a consignação de chaves para fim de devolução do imóvel perante o tabelião de ofício de notas do local. Eu tenho um projeto de lei que é um mundo de serviço para o tabelião de notas e também para o RTD. Sim. Eu posso muito bem chegar agora e dizer, não, espera aí, eu estou diante de despejo e provavelmente esse despejo decorre de uma locação não paga. Tem inadimplência. Eu vou batalhar para que, na verdade, haja o protesto do contrato de locação. E aí, sim, depois do protesto do contrato de locação, se faz o despejo. Isso não existe, cara. Entendeu? Claro, isso, esse tipo de coisa que não leva a gente adiante. Sim. Desculpa pelo excesso do tempo. Não, doutor Celso, então vou ler aqui os comentários e as perguntas eu peço que sejam respondidas com o máximo de brevidade possível por conta do tempo, mas deixo já consignado que excelente palestra, sem dúvida, assim, pelo número de pessoas que estão até agora nos assistindo, todos estão gostando também. Muito obrigado pela exposição, mas realmente é por conta do nosso limite de tempo. Vou ler algumas pessoas. Joana Franco, boa tarde a todas. Doutora Joana Franco, uma boa tarde. Doutor Reinaldo Andrade Busseri, nosso grande presidente, também aqui aparecendo. Doutor Gilberto Augusto, estamos por aqui, grande doutor Gilberto, também. Parceiro de São Gonçalo. De São Gonçalo e botafoguense, então também tem que deixar consignada. Também que nem eu, botafoguense. Doutora Márcia Araújo Almeida, excelente, muito obrigado, doutora Márcia. Doutora Isabel Passanini, boa tarde, cartórios de registro, protesto e RTD-PJ Anchieta, Júlio Santos. A doutora Isabel Passanini, todos os webinars, nossa, ela está presente, agradeço demais a doutora Isabel, ela sempre deixa consignado a sua presença dela aqui. Ela esteve agora na segunda-feira, deixou consignado a sua presença. Então, mais uma vez, doutora Isabel, eu agradeço demais a sua presença mais uma vez. Doutor Thalisson Borges, questão dos interinos.
Doutor Thalisson, se possível, coloque o que exatamente o senhor quer saber a respeito dos interinos. Doutor Frederico Junqueira, excelente exposição, muito bom esse PL. Obrigado, doutor Frederico. Frederico é um querido amigo tabelião lá de Goiás, estado de Goiás. Maravilha, um abraço a todos aí do grande estado Alex, de Goiás. Alex, de repente não dá tempo de... Quer deixar meu e-mail aí para o pessoal, se quiser mandar, não tem problema nenhum. Claro, você quer escrever o e-mail, você quer falar, como você prefere? celsobelmiro@terra.com.br. Tudo junto, né? @terra.com.br. Então tá. De repente fica alguma coisa não respondida, a gente não quer deixar ninguém no sereno aí. Doutor André Porto, doutor Celso, esse processo de execução via tabelianagem de protesto terá o contraditório na execução da dívida? O projeto de lei, ele prevê a questão da consulta a ser feita pelo tabelião, pode ser provocada pela parte interessada, dúvidas também remetidas pelo agente de execução para o juízo, e as figuras da defesa do executado, elas continuam presentes, que é a impugnação, num protesto da fase de cumprimento de sentença, né? E são os embargos. Não foi retirado, e é bom que fique claro isso, nenhum dos instrumentos de defesa do executado. Tá? Quem eventualmente propaga essa ideia, ou tem essa ideia deturpada sobre o projeto, está completamente equivocado. Os instrumentos de defesa do executado eles permanecem íntegros. Sim, sim. Doutora Cláudia Viviane Brandão, Alexis, não, deixe ele falar, está muito bom o estudo. Com certeza, doutora Cláudia, um grande beijo. A doutora Cláudia, mas tenho tempo, infelizmente. O Alex, eu quero mandar mensagem final, tá? Não esquece isso não. Não, claro, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Doutor Antônio Carvalho, assunto de grande interesse público numa cultura onde nossa burocracia afugenta todo e qualquer interesse do empreendedor, seja brasileiro ou estrangeiro. Verdade, doutor Antônio, ele continua. Aliás, a modificação da legislação trabalhista muito colaborou para a redução da demanda do TRT. Exatamente o que o doutor Celso Belmiro estava falando no início da palestra, que esse princípio do acesso judiciário, claro, é importantíssimo, ninguém é contra ele, mas às vezes parece que no Brasil é usado de forma meio exacerbada, né? A doutora Antônio Carvalho ainda, precisamos ter caminhos para trazer maior eficácia para a justiça. Com certeza, eu acredito que um dos caminhos, um dos melhores, que vai assim, ser uma revolução, totalmente uma revolução, exatamente no processo de execução, que é a pior parte do processo, exatamente a desjudicialização da execução, com certeza terá ótimos frutos, assim como teve o inventário e partilha extrajudicial, assim como teve o apostilamento de AIA dentro dos cartórios extrajudiciais, assim como está tendo a usucapião extrajudicial. Doutora Ana Maria Viçoso Gomes. Doutor Celso, artigo 8º do PL 6204/9 prevê que o pagamento de emolumentos ao início do procedimento inevitavelmente será ajustado o pagamento postergado previsto no provimento 86 CNJ? Tá, é o seguinte, a gente tem que separar as duas coisas. Inclusive, quando você estava falando, outra pessoa fez uma pergunta também envolvendo o senhor falou que o protesto é gratuito e tal. Bom, vamos separar as coisas. O protesto, como requisito para se iniciar a execução, ele é gratuito para o credor, ou seja, o trabalho a ser desempenhado pelo tabelionato de protesto, o credor não terá que pagar nada por isso, exatamente como ocorre desde a edição do provimento 86 do CNJ em 2019, para qualquer título, tá bem? Não há oneração para o credor, ele não terá que antecipar os emolumentos para o tabelionato de protesto, isso será cobrado do devedor. Mas estou onerando o devedor? Não, não. Eu gosto de fazer a explicação sobre a dinâmica da postecipação dos emolumentos, mas também não tem tempo para isso. Mas não há qualquer tipo de oneração do devedor. Na verdade, vamos ser bastante simples. Uma dívida de R$1.000, uns emolumentos de R$100. Antes, o credor tinha que antecipar R$100 para o tabelião iria intimar o devedor para pagar o quê? 1.100. Os 1.000, que é a dívida, e 100, que são os emolumentos, que o credor teve que antecipar. O devedor pagando esses 1.100, os 1.100
eram totalmente entregues ao credor, beleza? Essa é a situação anterior. Com a postecipação, o que acontece? O credor não tem que pagar nada. O devedor é intimado para pagar os mesmíssimos 1.100. O devedor pagando os 1.100, o cartório fica com os 100 e entrega 1.000 para o credor. Apenas isso. Há um deslocamento, vamos dizer assim, do risco do não pagamento. Se antes, na situação anterior, se o devedor não pagasse, quem ficava no prejuízo era o credor, que tinha antecipado, né, o valor dos emolumentos. Com a sistemática da postecipação, caso não seja feito o pagamento pelo devedor, quem fica no prejuízo é o cartório. É assim que funciona a postecipação. E onde é que ela aparece? No processo de execução. Nesse momento, do protesto prévio. No protesto prévio, o exequente, o credor, ele não é onerado em nada para o protesto. Não sendo pagos os emolumentos, a gente parte para a atividade a ser desempenhada pelo agente de execução. Essa atividade é remunerada previamente. A parte que requerer, ela tem que pagar os emolumentos devidos ao agente de execução, pelo trabalho que ele vai desempenhar ao longo desse procedimento a ser instaurado. Esses emolumentos, eles são pagos antecipadamente, salvo a questão de gratuidade. Se decorrer do processo judicial, ela já foi reconhecida no próprio processo judicial antecedente. Se é uma execução de título extrajudicial que está começando agora, a parte demonstra o atendimento aos requisitos para a obtenção da gratuidade e a gratuidade é reconhecida a ela. Foi claro, Alex? Bastante claro, bastante claro. Vamos ver aqui o próximo, o doutor Thalisson Borges. Fale um pouco dos interinos no... Doutor Thalisson, tem que acabar a frase para a gente ver o que o senhor está... Fala para o Thalisson mandar um e-mail para mim, pronto. Certo, manda um e-mail direto para o doutor Celso e aí ele responde a respeito da questão dos interinos, fica mais fácil. Talvez não esteja dando tempo do senhor estar aqui. Doutor Antônio Carlos Torres mandando boa tarde. Doutora Tânia Ribeiro, maravilhosa palestra, parabéns, obrigado, doutora Tânia. Doutor Percival Rocha, falando que você diz protesto gratuito, mas no final tem os emolumentos de cartório, claro, ele já explicou isso. Foi essa pergunta aí, essa pergunta que eu estava querendo responder também. Tá. Doutora Ana Paula, parabéns pela excelente palestra, obrigado. Doutora Cláudia Viane, mais uma vez, parabéns, meninos. Doutor Alexandre Valério, boa tarde, Alex, boa tarde, Celso, parabéns pelo webinar. Acho excelente o projeto Proteste, mas estou muito preocupado com a sustentabilidade financeira. Dependendo da comarca, poderão ser milhares de execuções, a maioria das quais, acredito, estão sobre o palio da justiça gratuita. Os provimentos 6772, anos de 2018, não são bons antecedentes, o que tange remuneração do notário e do registrador. Como você vê a questão? Obrigado e abraço. Alexandre Valério, Proteste Maringá, Paraná. Primeiramente, um grande abraço aí para o meu grande amigo Alexandre Valério, obrigado pela pergunta. Ele fazia, doutor Celso, nós fazíamos concurso para cartório por conta da ordem alfabética, e sempre sentava juntos na sala para fazer prova. Enfim, e aí acabou que anos se passaram, o doutor Alexandre Valério está como titular de cartório de Proteste Maringá, no Paraná, e eu estou aqui no Rio de Janeiro, aqui no 4º Registro Móveis do Rio de Janeiro. Então, muito bom rever o doutor Alexandre Valério aí, sempre vi ele presencialmente, agora nos webinars, e os dois, graças a Deus, conseguiram o desiderato depois de bastante concurso. O Alexandre é uma pessoa muito querida, um tabelião de protesto, combativo, né? Se a gente tivesse mais uns 3 ou 4 do Alexandre, a história do protesto seria outra no país, né? Uhum. Grande abraço, Alexandre. Você tem... as suas preocupações são bastante procedentes, tá? Mas, ao contrário, quero crer, da atitude criminosa que está colocado nos provimentos que falam da conciliação nos cartórios, que manda cobrar o valor de uma escritura declaratória sem valor, né, para cada sessão de conciliação, ou, no caso de renegociação dos cartórios de protesto, o valor de uma certidão
falou de uma certidão de protesto, um negócio que dá trabalho à beça, né? Isso precisa ser, de alguma forma, revisto. Claro que no estado do Rio, essa certidão de protesto deve estar uns R$30, né? Alguma coisa assim. Por aí, quer dizer, insustentável. Na verdade, quando os provimentos, aqui fez referência o Alexandre, eles abriram a possibilidade de conciliação, mediação nos cartórios, eles, por outro lado, fecharam a porta quando botaram a remuneração pífia, né? Sim. Se você comparar o valor que está colocado no provimento com o valor de honorários mínimos, isso está salvo engano, nesse livro aí que você, logo no início, fez propaganda, legado, inclusive, está colocado isso. O valor de honorários, e esse aí, de honorários mínimos do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, você vai ver o absurdo que é. Por isso, infelizmente, poucos colegas se interessam em desempenhar esse papel tão bacana que é da mediação. Né? Claro. Por que eu acho que no cartório, como o doutor Celso falou, tudo é pago pelo oficial dos cartórios de registro ou pelo tabelião dos cartórios de notas e protestos. Né? Exatamente. Absolutamente tudo, aluguel, água, luz, funcionários, CLTs, direitos, todos, férias, 13º, vale transporte, enfim, papel, computador, internet, tudo. Então quer dizer, só para concluir a resposta para o Alexandre, o PL ele fala da remuneração, enquanto não houver a fixação em tabelas, né, dos estados, a remuneração é exatamente igual às das custas judiciais. Então, a gente passa a trabalhar com um valor mais razoável para a remuneração do serviço. Né? Claro que isso aí depende da questão de regulamentação em nível estadual, mas ter isso, o valor das custas de um processo judicial como parâmetro, já é bem diferente daqueles valores pífios previstos no provimento 67/72. Sim, sem dúvida. Continuando aqui e já encerrando, a participação já está valendo em todo o estado do Rio de Janeiro, para qualquer título, interrogação, e no restante do Brasil, doutora Cláudia Viviane? Está valendo sim. O provimento 86 é do CNJ, é de nível nacional. Né? Alguns estados até têm legislações próprias já prevendo essa participação. Em São Paulo tem quase 20 anos isso. Né? Paulatinamente, alguns estados tiveram leis estaduais tratando disso, até que o provimento 86 do CNJ de 2019 ele estabeleceu essa gratuidade. Isso aí, o Alex, também é mais um crime cometido. Isso não é divulgado. Hoje, apresentar um título a protesto é gratuito. Sim. Né? E aí a gente vê um serviço muitas vezes ocioso, porque o trabalho não é feito, a divulgação não é feita como deveria ser. Né? Mas, respondendo a pergunta dela, sim, está valendo em todo o país. Sem dúvida. Agora, comentários bem rápidos de Juliana Pinheiro, a Carolina Menezes, doutora Virgínia Reis, um grande abraço, doutora Virgínia Reis. Excelente palestra sobre inventário e partilha extrajudicial, está aqui no YouTube da Noreg também, verdade. Vejam. E doutor Luciano Andrade, mandando parabéns pela palestra. Enfim, doutor Celso, com isso eu encerro aqui hoje as perguntas. Doutor Percival Rocha falando que pena que o tempo foi curto. Doutor Percival, passou extremamente rápido, com um raio assim, já temos 1h45 praticamente de tempo aqui. Mas, enfim, realmente passou muito rapidamente com a brilhante exposição do doutor Celso Belmiro. Agradeço a participação de todos, agradeço, obviamente, em especial, doutor Celso Belmiro, agradeço a Mariana pela ajuda técnica toda dada. Enfim, doutor Celso, lhe passo aqui para suas considerações finais. Tem quanto tempo para elas? O mais rápido que você puder. Seguinte, num desses congressos de que eu participei, eu ouvi com bastante tristeza de um palestrante, um renomado jurista, vamos dizer assim, que esse é um projeto para beneficiar quem já ganha muito. Além de falar isso, que revela um completo desconhecimento da realidade das serventias judiciais, grande parte delas deficitária, é só pesquisar, ainda falou sobre isso em 2021.
em capitanias hereditárias, em passar de pai para filho. Eu vou encerrar o Alex com duas meio que anedotas com um fundo de verdade. Propuseram, né? Por favor, isso é caricato, ok, não leva para o coração. Propuseram um negócio bem interessante para um carioca, para um mineiro e para um paulista. Ó, meus colegas de São Paulo, amo vocês, hein? Ao se propor para o carioca esse negócio mirabolante e que ia dar muito dinheiro, ele falou, pô, beleza, quanto é que eu vou ganhar nisso? Essa mesma proposta foi feita para o mineiro falou, ô, legal, quanto é que a gente vai ganhar nisso? A proposta foi feita para o paulista e o paulista falou, meu, mas quanto é que você vai ganhar nisso? Então, repare que, repetindo que isso é caricato, ok, amigos paulistas, ok, pode botar outro estado aí, está tudo certo. Mas foi assim que eu ouvi a piada. Muitas vezes, a pessoa está preocupada não com o quanto de evolução vai ter uma proposta, o quanto ela pode trazer de benefícios para a sociedade. No nosso caso, estou falando o tempo inteiro do quanto isso vai ser revolucionário para o processo de execução, quanto de benefício vai trazer para o Poder Judiciário, para o jurisdicionado, fundamentalmente. A pessoa está preocupada com alguém, na visão tosca dela, se dando bem. Beneficiar quem já ganha demais. É triste isso. A segunda, para encerrar de vez, eu juro, é a questão da chamada mentalidade de caranguejo. O que significa a mentalidade de caranguejo? Se você coloca um caranguejo dentro de um balde, há uma possibilidade enorme de que ele vá lá do jeito dele, subindo e caindo, há uma possibilidade enorme de que ele consiga sair desse balde. Se você botar vários caranguejos dentro do balde, o que vai acontecer? Um vai começar a subir, no que esse está começando a subir, o que está embaixo, tentando também sair do balde, vai fazer o que com o que está subindo? Vai agarrar ele e trazer ele para baixo. Não é isso? E sabe o que acontece? Tem 10 caranguejos no balde e todos os 10 caranguejos vão morrer. Por quê? Pela mentalidade do caranguejo, que não consegue ver aquele caranguejo quase subindo, escalando a parede daquele balde e deixar ele sair. Então, com essas duas figuras anedóticas, folclóricas, estereotipadas, a gente encerra. E agradeço imensamente, Alex, a possibilidade de estar aqui, tá? Ajudando um pouquinho o teu trabalho, que, repito, é brilhante, à frente da nossa Noreg, sempre que você precisar, a gente está à disposição, tá? Fica com Deus, se cuida. Perfeito. Muito obrigado, doutor Celso. Com isso, encerramos mais um webinar da Noreg. Lembrando que ele fica gravado no YouTube da Noreg, é disponível para qualquer pessoa, gratuitamente, sem precisar de qualquer tipo de cadastro. Não se esqueça de seguir nas nossas redes sociais. Com isso, agradeço mais uma vez pela brilhante exposição, com mais de 1h40 aqui do doutor Celso, que passou rapidamente, que nem sentimos a tarde passar. Então, muito obrigado a todos, em especial ao doutor Celso. Um abraço e até o próximo webinar da Noreg, dia 12 de maio, sobre a RCPJ.